bom dia. Cumprimento a todos vocês que me ouvem, né? Agora, nessa manhã de domingo, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos vocês. O meu nome, para quem não me conhece ainda, é Shirley Moreira. Eu sou pastor da Igreja Batista Shekinah, aqui da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. Todo domingo, a nossa igreja tem a escola bíblica pela manhã, e nesse período aí de isolamento social, eu tenho gravado as aulas da escola bíblica e tenho disponibilizado essas aulas no meu canal do YouTube, Pastor Shirley Moreira. Então lá, inclusive, tem várias aulas lá desse último trimestre, dessa última revista que eu estive compartilhando, né, com os irmãos. E hoje nós estamos iniciando uma revista nova, né? E hoje eu quis fazer essa aula ao vivo, né, uma live com essa escola bíblica de hoje. A nossa nova revista, que nós vamos trabalhar agora por esses 3 meses aí para frente, se Deus quiser assim permitir, ela continua sendo da Central Gospel. E essa revista, essa lição agora, nós vamos trabalhar com os 4 evangelhos. O nome dessa revista o tema dela, né? Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Amém? Então, uma história, 4 dimensões. O comentarista dessas 13 lições que nós vamos trabalhar é o pastor Renan de Melo. Amém? Então, nós vamos trabalhar com essa revista, que é essa que está aqui. Como eu estou fazendo uma live, o meu telefone que eu utilizo, né, o meu smartphone, eu utilizo a câmera frontal, então aparecem as letras ao contrário, né? Mas é isso. São 13 lições. Essas 13 lições vão tratar dos 4 evangelhos. A lição número 1, 2 e 3 vai tratar do evangelho de Mateus. As lições número 4, 5, 6 vão tratar do evangelho de Marcos. As lições de número 7, 8 e 9 vão tratar dos evangelhos de Lucas. E as lições de número 10, 11, 12 e 13 vão tratar do evangelho de João, né? Então, a nossa primeira lição, o tema dela é o Evangelho do Rei, que vai tratar o Evangelho do Rei dentro do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus é também conhecido como o Evangelho do Rei, né? E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que tem a revista em mãos, né? Nós já conseguimos entregar a maioria das revistas para os irmãos. Você que tem a sua revista aí nas suas mãos, você pode abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, é o nosso texto básico para a aula de hoje. Amém? Depois nós vamos ler o capítulo 27, versículo 11, também do Evangelho de Mateus, que é o texto áureo, que nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa lição de hoje. Então hoje é a primeira lição das 13, tá? Desse tema que nós vamos trabalhar, os evangelhos, uma história, 4 dimensões. Vamos aprender um pouquinho, então vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus e pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo de hoje. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que venha abençoar esse estudo de hoje, essa ministração, que possamos crescer mais. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que nos dê a bênção, que nos guarde e que nos livre de todo mal. Que hoje seja um dia muito abençoado para todas as pessoas que estarão comigo aqui neste momento.
e que no nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor venha nos conceder graça, sabedoria e unção para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Eu sempre gosto de ministrar com fundo musical, né? Vocês já sabem disso. E eu coloquei um aqui que eu não gostei muito não, mas eu vou mudar aqui e vai ficar bom. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu também colocar um oi aqui para eu ver as mensagens que as pessoas vão enviar, né? Aqui para mim. Se eu não fizer isso, eu não consigo ler as mensagens que as pessoas postam aí, que estão participando. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo do 1 ao 10, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então, logo no capítulo 2, já tem uma menção aqui a Jesus como rei dos judeus. Né? Lembrando que o tema do estudo hoje é Mateus, o Evangelho do Reino. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Amém? Então a gente observa aqui já uma menção, né, de Jesus como rei, dizendo que havia nascido, né, aquele que é o rei dos judeus. Né? E ali também, interessante já fazer uma menção, que desde o ventre, né, Jesus Cristo, desde quando ele estava sendo gerado no ventre, ele já era perseguido, né? Vamos entender depois porque tem uma menção aqui no estudo que fala sobre isso, né? E tanto é que aqui, quando Herodes chama secretamente os magos para conversar com eles a respeito da estrela que tinha aparecido para eles, né, mencionando para eles que havia nascido o rei, né, Herodes preocupado, porque Herodes, na verdade, ele estava preocupado na questão de perder o governo do povo. Né? Desde quando o mundo é mundo, as pessoas, o homem, ele é seduzido pelo poder. Então Herodes não queria perder o poder de estar governando sobre todo o povo. Então ele se sentiu ameaçado, né? Peraí, estão dizendo aí que está nascendo um rei, ou que nasceu um rei? Deixa eu ver quem é esse aí, porque senão ele toma o meu trono, ele toma o meu lugar, né? Então foi mais ou menos assim. E aí, então, começou também, nesse momento, uma perseguição. Mas o nosso tema é Mateus, o Evangelho do Rei, né? O Evangelho do Rei. Que rei que nós estamos falando aqui, gente? Logicamente, não é de qualquer rei. É o Rei dos Reis, né? É do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Então, eu quero aqui destacar mais uma vez o versículo 2, que diz: E perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos
adorá-lo. Então, você que está chegando agora aí, nós acabamos de ler aqui Mateus capítulo 2, versículo de 1 ao 10, que é o nosso texto básico, ou posso chamar de texto base, para toda a lição, que é a lição número 1, da nossa nova revista, né, que nós estamos iniciando agora nossos estudos. E o texto áureo é: e foi Jesus apresentado ao governador. Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Então, o evangelho de Mateus, ele é recheado das expressões do apontamento de Jesus como rei. Por isso, o evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho do reino, né? Ou evangelho do rei, né? Então, quais são os nossos objetivos desse estudo hoje, né? Compreender que Jesus é o rei messiânico, é o rei Messias, né? Messiânico, prometido no Antigo Testamento, sendo ele o filho de Davi. Davi era rei. Quando a gente vai ver aqui que na genealogia de Cristo, né, está o rei Davi. Por quê? Porque Jesus é tido como rei, de fato ele é o rei, e não é somente um rei, é rei dos reis. Então, a linhagem de Jesus, né, todo o rei, a sua linhagem a sua genealogia, ela é monarca, né, e tem que ser, né, porque rei, ele não é constituído por meio de votação, como é nos dias de hoje um presidente da república. O rei não, o rei, a monarquia, ela é hereditária, ela passa de geração para geração. Então, nesse caso, Jesus deveria estar vindo, então, de uma linhagem de algum rei. E quem foi, então, a linhagem do rei que Jesus veio? Davi. Davi foi rei em Israel, né? Conhecer a maneira como Mateus apresenta o assunto, mostrando profecias e fatos. Então, nós vamos ver que Mateus, ele fez várias referências a profecias no Antigo Testamento que estavam se cumprindo e que se cumpriu com a chegada de Jesus, o Rei dos Reis. E entender que Cristo não é apenas o Rei prometido a Israel, mas também é o Rei das nossas vidas, né? Aquele que governa nossas vidas, né? Então, é a nossa intenção com o estudo de hoje. Então, a nossa palavra introdutória, né, dentro da revista, porque para você que não tem a revista, só para você entender como que funciona essa revista, como que é a didática dela, né, das lições, dos estudos. Como eu já falei, ela tem as lições de 1 a 13, são 13 lições, por isso ela é trimestral, porque ela é estudada em 3 meses, uma vez por semana. E o tema dela, como é que é estudar sobre os 4 evangelhos, então ela é dividida de maneira que as 3 primeiras lições vai ser lições do evangelho de Mateus, as outras 3 Marcos, as outras 3 Lucas, e as últimas, que são 4, serão estudadas o evangelho de João. E nessa primeira lição, o tema é Mateus, evangelho do reino. E cada lição, ela é dividida assim, ela começa com um texto básico, ou texto base, depois tem um versículo, que é o que chama de texto áureo, né? E em cima disso aqui a gente vai trabalhar essa lição. Depois ela tem um textozinho de introdução, a gente lê e vai fazendo comentários, ou às vezes eu já vou fazendo até o próprio comentário em cima do texto que eu já li, que eu já preparei. Aí tem o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3 e às vezes tem o tópico 4, que no caso de hoje tem até o tópico 4. E cada tópico trabalha um tema e ele é dividido em subtemas, né? Então o tópico 1, o tema é linhagem comparável. Aí tem o 1.1, que é o filho de Davi, 1.2, filho de Abraão, 1.3, improváveis ascendentes. Depois tem o tópico 2, o nascimento do rei, o subtópico 2, que é o 2.1, o cumprimento da promessa, depois o 2.2, a primeira perseguição, depois o tópico 3, que é o rei é anunciado,
o subtópico, o subtítulo do tópico 3. 3.1, o Arauto do Rei. 3.2, o Manifesto do Rei. Depois do tópico 4, o Triunfo do Rei. 4.1, Triunfo sobre o Pecado. Tópico 2, Triunfo sobre o Reino das Trevas. E aí a conclusão e fecha o estudo daquela lição. Então, já basicamente, elas são trabalhadas assim, desta forma. Ela é bem didática, é muito bom de estudar. Então vamos lá, palavra introdutória, nossa introdução, né? Diz assim: o Evangelho de Mateus ocupa um lugar de destaque na Bíblia, sendo a ponte que conecta o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Então, a Bíblia ela é separada, ela é dividida em vários livros, né? E tem o último livro, que é do Velho Testamento, e tem o primeiro livro, que é o primeiro do Novo Testamento. Não necessariamente que eles tenham sido escritos de forma cronológica do jeito que está dividido, não. Mas, para ficar didático para a gente, foi feito dessa forma. Então, o último capítulo, o último livro do Velho Testamento é o de Malaquias. E o primeiro do Novo é o Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus ele faz um link com várias passagens do Antigo Testamento, né? A gente faz, é aquele que, né, não foi à toa que colocou-se primeiro no Evangelho de Mateus e não o de João, ou de Marcos, ou de Lucas, porque o de Mateus ele faz muitos links com promessas, com profecias do Velho Testamento para a chegada do Messias, do Rei, que é Jesus. Então, didaticamente, ele tem essa ligação, esse link, né, que ele faz, que para a gente é muito bom. E acredita-se que tenha sido escrito também esse Evangelho de Mateus por volta de 50 a 70 anos depois de Cristo, lá na região da Antioquia. São dados importantes, né, geográficos, também de tempo, né, para a gente situar melhor. Então a mensagem do Evangelho não começa com era uma vez. A mensagem do Evangelho não é uma historinha que você começa, era uma vez, não. A mensagem do Evangelho, ela é uma palavra cravada na história. Todos os evangelhos, né, as páginas do Evangelho são cravadas na história da humanidade. Não é uma historinha do era uma vez. É uma história que muda até o dia de hoje e dá curso a toda a humanidade. Toda a humanidade. Né? E tem como uma tônica principal, né, um nome que é muito poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. Né? É o nome cujo está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, o Cristo. E isso nos faz ter a certeza de que a nossa fé ela não está consolidada em uma fábula, mas a nossa fé está consolidada num fato histórico verdadeiro e poderoso, né? Firmado pelo mover de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Então, observamos na conclusão do Antigo Testamento que a nação escolhida aguardava a chegada do Messias. Quem é esse Messias? Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, vai lá para o livro dos profetas, você vê categoricamente, principalmente Isaías, Jeremias, Ezequiel, falando de profecias messiânicas, da chegada de Cristo, do Senhor Jesus, né? Mas não somente no livro dos profetas, desde Gênesis, desde quando Deus criou a terra, criou o homem, colocou o homem lá, o homem caiu, desde lá Deus já vem falando de Jesus. E Jesus já estava presente na criação, né? São detalhes que eu não vou entrar aqui agora, mas ele já estava lá presente, né? Então quando Deus falou, e façamos, né, tudo no plural, né, a nossa, né, no plural, imagem e semelhança, façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança. Então, Jesus estava lá. Quando você começa a estudar o Evangelho de João, capítulo 1, já faz clara menção, um link muito forte dos 3 primeiros versículos do Evangelho de João, com toda a criação,
lá no início de todas as coisas, né? Que Jesus estava lá e que tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, amado, aí o Velho Testamento fala muito da chegada do Messias, de Jesus, como o rei, como o Cristo, né? Há tanto tempo prometido, então Mateus vem mostrar, né, e comprovar que Jesus é esse rei que veio, que foi prometido lá. Então nessa lição, veremos como a profecia messiânica cumpriu-se na história, ressaltando o impacto que tal evento produziu nos homens daquela era e de todos nós também no tempo de hoje, e vai continuar produzindo, com toda certeza. Quero mandar um abraço aqui pro meu primo Ronilson, né? Não é meu primo não. Esse Ronilson aqui é um amigo, né? Eu estou confundindo Ronilson Martins, que mora em Portugal, com Ronilson, meu amigo, Ronilson Gomes, né? Que está conosco aí. A Jojo Profeta, um abraço para vocês dois. Peço que vocês fiquem conosco aí até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém? À medida que vocês estiverem chegando e participando, vão mandando um alô aí, mandando um oi, né, cumprimentando aí, para eu possa mandar um abraço para vocês aí, né, igual o pastor Ítalo chegou aí agora. Que Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Em nome de Jesus. Hoje à noite é o Senhor que vai ministrar, hein? No culto, na nossa live, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, irmão, vamos pro tópico 1, então, que fala da linhagem incomparável, né? Então vamos lá. Um rei, ele não é escolhido por meio de processos eleitorais, como eu já disse aqui na minha introdução no início, né? A sua condição de soberano é determinada pelo nascimento. Então, as genealogias, elas são usadas. Genealogias é quando fala da origem, né? Por exemplo, eu sou o Shirley Moreira, minha mãe, meu pai, se chama Joaquim, né? Aí vem o meu pai do meu pai, né? Que é o meu bisavô. Aí vem o meu tataravô, que é o avô do meu pai, né? Que é o bisavô do meu pai. E assim vai. A genealogia é isso, né? Então, as genealogias são usadas para autenticar a origem das linhagens reais e comprovar a nobreza de quem está no trono e dos seus sucessores, né? Então, querido, nós vamos ver aí, né, que a linhagem de Jesus, ela provém de um rei. E quem é esse rei? O rei Davi, né? Então, no primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, Mateus já anuncia a substância e o propósito dos seus escritos. Ele começa assim, livro de Mateus, abra sua Bíblia aí, tá? No capítulo 1, versículo 1. Ele fala assim, começa assim, primeiro versículo. Livro da geração de Jesus. Tem tradução que fala, livro da genealogia de Jesus. Então, livro da geração de Jesus, Cristo. Filho de Deus, filho de Abraão. Filho de Deus, filho de Abraão. Então, já começa, primeiro, ele é filho de quem? De Deus. Depois, ele é de quem? De Abraão. Depois ele começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Perez e a Zerá. E Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab, e Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou Raabe e Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Então você vê que ele não falou, nos demais anteriores, não falou assim, gerou o patriarca Abraão, não, falou Abraão. Quando chegou em Davi, já usou a expressão de Davi, já usou quem era Davi, rei. Então, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abiás, e Abiás gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acas gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou a Joconias, e os seus irmãos na deportação
para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou Abinaúde. E Abiúde gerou Eliaquim. E Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, essa aí é a genealogia. Tá vendo? Essa é a genealogia que nós estamos falando. Aqui. Mas observa que dentro dessa genealogia aqui, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele começa lá no início falando, livro da geração de Jesus. Ele queria falar de quem? De Jesus, a geração dele, a genealogia dele. E primeiro ele fala, filho de Deus, que ele veio do alto. Filho de Abraão, é o pai de todas as nações. Até chegar no personagem mais principal depois de Deus. Na vida de Jesus aqui na terra, seria então o rei Davi. Essa é a genealogia. E ele então Mateus começou o seu evangelho, o seu livro, já querendo mostrar a genealogia, porque um rei, ele não é, como eu falei, levantado por processo de eleição eleitoral, mas ele é levantado pela sua genealogia, porque é pelo nascimento, é da linhagem. Então, a monarquia ela é hereditária. Então veio para provar a sua nobreza, provar a sua realeza. Então, ele já começa dessa forma. Mateus conecta Jesus a duas grandes alianças estabelecidas entre Deus e Israel. Mateus conecta Jesus a duas grandes alianças. Por quê? Ele começa falando, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Então, lida a genealogia. Ele fala, filho de Davi, filho de Abraão. Então você vê que Mateus começa o seu evangelho já fazendo um link de Jesus com duas grandes alianças que Deus fez com o povo dele. Uma aliança foi com Abraão e outra aliança foi com Davi, né? Então, um abraço aí para Elerson, José Abreu, Zezé, meu amigo. Um abraço para você também aí. Nós estamos aqui, você que está chegando agora, nós estamos aqui, eu estou ministrando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Shekinah, aqui de João Levade. Irmãos, meus amigos aí, ouvintes, todo domingo de manhã a gente tem esse estudo bíblico lá na igreja. Como a gente não pode reunir, eu deixo gravado as escolas, as lições, os estudos no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é Pastor Shirley Moreira. Se você entrar lá, você vai ver vários estudos lá. E hoje eu estou fazendo um estudo ao vivo, né? Fazendo uma live para você. Então, você que não sabe, fica aí, você pode entrar no meu canal e assistir várias lições. E hoje, a lição de hoje é a primeira de 13 lições da nova revista. E a primeira lição, nós vamos estudar sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei, né? Então, tópico 1.1, filho de Davi. Mateus não fez dois links com duas pessoas muito importantes? Não foi Davi e não foi Abraão? Ele começou dizendo, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, vamos tratar primeiro porque ele fala filho de Davi. Então, na história, Abraão antecede Davi cerca de 1000 anos. Partindo dessa premissa, primeiro Jesus seria filho de Abraão e depois de Davi. Não seria correto? Então, se Abraão veio antes de Davi, cerca de 1000 anos antes de Davi, então por que Mateus falou primeiro filho de Davi e depois filho de Abraão? Não seria o contrário? Filho de Abraão, filho de Davi. Mas não. Por que ele falou filho de Davi primeiro? Porque ele queria dar o destaque principal que ele trouxe em todo o seu evangelho.
que Jesus é o Messias, o Cristo, mas ele é o rei. Ele veio para estabelecer um reinado celestial, um reinado espiritual na vida de todos aqueles que aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Rei, né? Todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor, ele veio para trazer um governo sobre essa pessoa, né? Sobre essa pessoa no modo individual, mas na coletividade sobre a igreja. Todo aquele que aceitou Jesus e se reúne como igreja do Senhor. Então, Mateus cita propositalmente o nome de Davi antes de Abraão, na intenção ao qual tudo indica de destacar a sua realeza, porque Davi é o rei. Dessa linhagem toda aqui, né, o primeiro rei que apareceu aqui da linhagem foi em Davi. Então, como Jesus como rei, ele vem lá de Davi. Você pode ver na genealogia que a linhagem ela de Jesus, você começa de Jesus para trás, Jesus que é filho adotivo, né, de José, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas quando você vai vindo para trás, você vai chegar em Jessé, que é filho, que é pai de Davi, vai chegar em Davi, né? Então, naquele tempo, os judeus esperavam a consolação de Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Esperavam um rei maior e mais poderoso que Davi. Então, o que o povo de Israel esperava? Esperava um rei que iria reinar aqui nessa terra como um governo humano, como um rei humano. Mas Jesus veio como um rei, como um governo espiritual, né? E Mateus começa o evangelho afirmando que Jesus é esse rei. O rei que os judeus esperavam, que o povo de Israel esperava. Só que ele não veio como o rei que eles acharam que ele viria, que iria governar no lugar de Herodes, no lugar daquele povo todo lá dos governantes daquela época. Não, ele veio para governar espiritualmente. Então a grandeza gloriosa e a superioridade de Cristo reside no fato dele, mesmo sendo filho de Davi, ser também inquestionavelmente o Senhor de Davi. E ele quis mostrar também, tem uma parte que demonstra que Jesus, mesmo sendo filho de Davi, ele é maior do que Davi. Por que maior? Porque, na verdade, ele é filho diretamente do Deus vivo e todo-poderoso. E não só por isso, porque Jesus é Deus. Ele, muito embora veio na forma humana, tomou a forma humana, mas Jesus, ele é Deus. Na criação, quando você vai para Gênesis, a Bíblia fala da criação, lá quando fala da criação, Jesus já estava presente na criação, ele estava lá, quando Deus foi criar todas as coisas. Não só estava, como ele criou junto com o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Os três estavam juntos na criação de todas as coisas. Eles não fizeram nada sozinhos, né? Foram os três juntos. E Mateus, então, quer explorar isso. Então, em Mateus, capítulo 22, versículo 41 e 46, vai falar disso. Eu vou ler para você. Mateus 22, 41 e 46. Fala assim. Eu vou ler até o 45. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. Por que de Davi? Porque é o rei dos reis. Disse-lhes ele: como é, então, que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo... Davi, em espírito, lhe chama Senhor. Então, Davi chama quem de Senhor? Jesus. Vamos lá. Disse, porque isso aqui é uma recitação de um salmo de Davi. Davi disse isso num salmo dele. Ele falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Né? Então, meu querido, não, ali estava dando um nó na cabeça daqueles governantes, né? Na cabeça de todo mundo.
mas o povo estava crendo. Davi, Jesus é filho de Davi. Jesus é rei porque é filho de Davi. Jesus é rei porque Davi é rei. E Jesus faz parte da linhagem de Davi. Então, por isso, Jesus é rei. Né? É claro que isso a gente está falando de um link humano, porque era necessário para que o povo desse a conotação, desse o crédito de Jesus como rei. Precisava fazer o link dele com um rei humano. Mas nós sabemos da origem de Jesus. Jesus é Deus. Então, como Deus, ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. E isso não se discute. Amém, amado? Então, o tópico Então, resumindo, tópico 1.1, filho de Davi. Então, Mateus começa a genealogia fazendo o trocadilho, né, de posição, trazendo primeiro a informação de que ele é filho de Davi, antes de dizer que ele é filho de Abraão. O correto seria dizer que ele é de Abraão, depois de Davi, para seguir a cronologia genealógica. Mas ele quis destacar a realeza de Jesus. Filho de Davi. Depois ele diz, filho de Abraão. Né? Então ele queria destacar. E não somente isso. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a gente vê que ele recita uma parte do Salmo de Davi, onde o próprio Davi diz que ele reconhece Jesus como rei, chamando ele de Senhor, chamando Davi de seu rei, Davi fazendo referência profética, porque é uma profecia de algo que iria se cumprir ainda, dizendo que Jesus é seu Senhor também. Agora, o outro link importante que Mateus faz de Jesus, além de fazer o link de Jesus com Davi, que era uma aliança muito importante de Deus com seu povo, ele faz também um link de Jesus com Abraão, que foi uma outra aliança muito importante de Deus com o povo dele. Então, ele fala, filho de Abraão. Então, naquela ocasião específica, vamos lá, depois de demonstrar sua fé e obediência a Deus no Monte Moriá, Abraão recebeu a promessa direta do Senhor de que todas as nações da terra seriam benditas em sua semente. Naquela ocasião específica, o Eterno revelou ao patriarca, que é Abraão, que ele seria o progenitor do povo que daria o rei e Messias ao mundo. Então Abraão entendia que o nascimento de Isaac prepararia o caminho para a vinda do Messias. Ele não esperava que seu filho viesse a ser, por si, a esperança da humanidade. Então você vai ver na genealogia, aqui, que tem um momento, né, que ele fala, Abraão gerou Isaac. Ele começa aqui, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então, Abraão entendia que Isaac faria parte, e de fato fez e faz parte, da genealogia do Messias, do Cristo, do rei que viria para poder salvar e trazer salvação e esperança para a humanidade. Então, e é interessante porque o Isaac, além de ele fazer parte, não somente faz parte da genealogia, como Deus pegou o Isaac para fazer uma alusão, para fazer para demonstrar uma alegoria do que viria à frente, do que iria acontecer à frente. E ele usou o Isaac. De que maneira? Você que conhece a história bíblica, você vai relembrar. Você que não conhece, pela história resumida que eu vou contar aqui, você pode buscar esse conhecimento. Narra, né, em Gênesis que Isaac é o filho da promessa. Né? Então, assim como Deus prometeu o Messias, Deus prometeu também um filho a Abraão. Então, duas promessas. Aí, outro ponto interessante, que é o chave. Quando Deus deu esse filho da promessa, Deus vai e pede ele de volta. Então, Deus pediu a Abraão, falou assim, Abraão, né? Não falou com essas palavras, não. As entrelinhas foi assim, Abraão, vou provar a sua fé.
te dei o filho da promessa, agora você vai me dar ele de volta. Quero ver se você crê em mim mesmo. Então, Abraão subiu ao monte Moriá para sacrificar o filho a Deus, em oferta a Deus. Claro que Deus não iria permitir uma coisa dessa acontecer. Deus, na verdade, só queria ver se Abraão era obediente a tal ponto. Então, Abraão levou Isaac. Quando Abraão já ia descer o cutelo, aquele instrumento que iria sacrificar o próprio filho, que era o filho da promessa, aí Deus interviu, mandou o anjo, lá no Monte Moriá. Por isso é chamado e conhecido como Monte da Provisão. Deus mandou o anjo, e o anjo falou: Abraão, não faça tal coisa. Olha que eu vos envio o cordeiro. Aí quando Abraão olha, aparece um cordeiro milagrosamente, enviado por Deus, para que Abraão pudesse então sacrificar aquele cordeiro ao Senhor. E então, ali mostra uma alegoria, mostra ali, né, o que iria acontecer. É uma alegoria de Jesus Cristo. Porque, muito embora o Senhor nosso Deus enviou a promessa, ele requereu a promessa de volta, né? E no caso de Cristo, ele foi enviado como uma promessa, como um rei para todos nós. E ele veio, de fato. Mas quando ele veio, ele tinha uma missão a cumprir. Anunciar o reino, estabelecer o reino, implementar o reino, ser o rei deste reino. Porém, ele esteve e de fato fez a implementação de um reino espiritual. E para isso ele teve que ir para a cruz, morrer, né? Quando eu falo pediu de volta, é exatamente isso. Ele foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou, venceu a morte, tudo dentro do plano de Deus, para que pudéssemos hoje ter vida e vida eterna, que é o que nós estamos aqui, servindo a esse rei, que é o Rei dos Reis. Então, deste modo, quando Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, ele identifica com o filho da promessa. Lembra que eu falei? Abraão teve um filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Isaac. E assim como Deus prometeu também Jesus como filho da promessa, sendo aquele que foi prometido para vir, para ser o Messias, o Cristo. O bendito Salvador é filho de Abraão por excelência. Entretanto, ele é maior do que Abraão. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa referência, essa frase, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. O próprio Jesus declarou: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele estava dizendo, eu sou maior do que Abraão. Em sua infinita graça e misericórdia, Deus, por intermédio de Cristo, abençoa todos aqueles que exercitam sua fé, assim como Abraão. Então, Abraão foi muito abençoado por meio da sua fé. E nós, da mesma maneira, se crermos e exercermos a nossa fé em Cristo Jesus, também seremos muito abençoados. E também, falando da linhagem, tem uma coisa também muito interessante que a gente deve destacar na linhagem do reinado, da realeza de de Jesus. Então, o tópico 1.3 fala improváveis ascendentes. A gente vai ver que um fato muito inédito que aconteceu naquele tempo. O que aconteceu? A mulher, naquele tempo, naquela época, a mulher não tinha voz na sociedade, não tinha voz nenhuma. A mulher naquele tempo, na sociedade daquele tempo, a cultura daquele tempo, a mulher ela só servia para gerar filhos. E mesmo assim ela era bem valorizada quando ela tinha filhos homens. Aí ela seria bem valorizada. Mas, ou melhor, naquele tempo, quando se falava de genealogia, não se pronunciava o nome das mulheres na genealogia. Só pronunciava o nome de homens na genealogia. Mas no fato aqui, na genealogia de Jesus, tem menções aqui de algumas mulheres. E é interessante de destacar isso, porque isso demonstra a misericórdia de Deus, mesmo numa cultura, num tempo completamente diferente do nosso de hoje. E nessa genealogia, o Espírito Santo, ele
inspira Mateus a fazer menção da genealogia de Jesus, incluindo algumas mulheres, né? Então, se nós dividirmos os 17 primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus em 3 blocos de 14 gerações, Mateus 1, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 17, entre elas encontraremos a citação do nome de algumas mulheres, a saber, Tamar, Mateus de 1 a 3, Raabe e Ruth, Mateus 1, 5, Betseba, Mateus 1, 6 e Maria, Mateus 1, 16. Então você vê que fizeram menção de 1, 2, 3, 4, 5 mulheres na genealogia de Jesus. E é interessante, eu não vou contar muito da história, porque senão o nosso vídeo ele fica muito extenso, mas é muito interessante quando você fala de Betseba e Raabe. Depois, curiosamente, você que não sabe a história dessas duas mulheres, procura saber quem foi Betseba e Raabe, que faz parte da genealogia de Jesus Cristo, né? São pessoas que, além de mulheres, elas tinham uma vida e tiveram uma determinada situação na vida delas que tiraria dela qualquer mérito dela, parte delas participarem da genealogia de Jesus. Mas mesmo assim, elas estavam lá. Elas estão lá na genealogia. Isso demonstra, né, dentro da história, a misericórdia de Deus, como que Deus acolhe, né, as pessoas que muitas das vezes elas são, como que eu falo? São excluídas, né? Muitas vezes Deus acolhe os excluídos da sociedade. Deus acolhe aquelas pessoas e faz aquelas pessoas ter uma conotação de relevância, né? Isso é só Deus que pode fazer, né? Como ele fez com essas mulheres, né? Então, vamos para o tópico 2. O nascimento do rei, né? Lembra que todo rei, ele é rei pelo nascimento, pela sua genealogia, pela sua linhagem da realeza. E nós falamos aqui que dentro dessa linhagem de realeza, o rei Davi é o pai de Jesus dentro da linhagem da genealogia, né? Então, Jesus nasceu em Belém da Judéia, como anunciou Miqueias. Existe na Bíblia um livro de um profeta, esse profeta se chama Miqueias. No capítulo 5, versículo 2, ele disse algo profeticamente, por isso que ele é profeta, que ele disse: assim como Davi era de Belém, Jesus, o filho de Davi, também seria. Ele disse, na sua profecia, que Jesus seria de Belém, porque Davi também é de Belém, porque é a sucessão. E assim se cumpriu. O cumprimento da promessa. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, Mateus expressa essa ideia com certa frequência. Então nós temos Mateus capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 5, versículo 15, versículo 17, versículo 23, Mateus faz várias referências de promessas de profetas que vieram muito antes de Jesus, falando do nascimento de um rei, que seria Jesus Cristo. Eu quero ler com você. Então, Mateus 1, 22 vai falar assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse. Então, nesse caso era o profeta Isaías. Verso 23 fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, aí ele estava falando. Então, Mateus, ele estava ali trazendo para testificar, autenticar o seu escrito, a sua fala. Ele estava trazendo à memória do povo várias promessas que foram feitas por Deus por meio de seus profetas. Então ele estava ali testificando no evangelho para que todos viessem a crer, os seus ouvintes, que aquele de quem ele estava dizendo é aquele que foi prometido, né, pelos profetas, que seria o Messias, o Deus conosco, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, mais uma referência aqui. Capítulo 2 de Mateus, versículo 5. Fala assim: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou
Desculpa, versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Né? Então, mais uma referência para testificar de que já tinha sido profetizado pelos profetas do Senhor. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei meu filho. Então, mais uma referência de uma palavra profetizada, revelada de Deus para um profeta, sobre a pessoa de Cristo, o rei que viria, e que veio, e que está conosco até hoje, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. É porque, o que quer dizer aqui? Mais uma promessa, para contextualizar, quando Herodes percebeu que ele não tinha conseguido ainda, né, pôr a mão no Cristo, a criança, que ainda era criança, né, bebê, ele falou assim, mata todas as crianças, salvo me engano, de 2 anos para baixo. Mata tudo, imagina. Todas as mulheres daquele tempo que tiveram filhos, que tinham menos de 2 anos, de 2 anos para baixo, mandou matar todas as crianças, mataram. Aí e Deus tinha falado, mostrado para o profeta, que na época que Jesus nascesse, isso ia acontecer. Porque eles iriam levantar com uma perseguição contra Jesus. E lembra que eu falei no início? Você que está comigo desde o início, eu falei no início que desde o ventre de Maria, Jesus já era perseguido. E essa perseguição sempre trouxe consequências à humanidade. E nessa época já houve essa atrocidade, como que eu falo? Já houve esse fato que trouxe tanto choro para o povo daquele tempo, né? Mas enfim, continuando aqui, que a gente está falando de que Mateus vem demonstrar para todos que a chegada do Rei Jesus, a chegada de Jesus é, de fato, o cumprimento das promessas. Eu quero abrir um parêntese, porque eu vou dizer que agora não está dentro do nosso estudo de hoje. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu até ministrei, eu preguei isso em uma das lives, em dia de culto da nossa igreja. Eu preguei sobre as 2 grandes promessas da Bíblia. Uma, a vinda de Jesus como o Messias, como o Salvador. E essa cumpriu. E tem uma outra grande promessa a ser cumprida, que já está muito próximo de ser cumprida, que é a volta de Jesus. A primeira promessa é a vinda, a segunda é a volta. E essa volta, a primeira ele veio como homem, se humilhou, tomou forma humana, e se humilhou até a morte de cruz, para nos dar a salvação. A segunda promessa é a promessa da vinda, para buscar o povo que nele creu, que o aceitou como Senhor e Salvador, para que fosse o seu rei. Ele vai vir para buscar. Creia você ou não. Se você crê e tomar posse dessa bênção para sua vida, bênção demais para você. É a maior bênção que você pode receber de Deus, a salvação. Porém, se você não crê, é muito ruim para você que não crê. Porque se você não crê, Jesus não te condenará. Você já está condenado. Jesus veio para salvar. Lá, vai no Evangelho de João, capítulo 3, você vai ver escrito lá. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Porém, todos aqueles que não creem no seu nome já estão condenados. Então, amado, Jesus veio para salvar. Porque toda a humanidade está condenada e fadada à morte eterna, ao sofrimento eterno. Mas Jesus, Deus, o Pai, diz, eu quero salvar. Mas eu vou salvar aqueles que me aceitarem como seu Senhor e Salvador. Então essa grande promessa da vinda, da volta de Cristo está a se cumprir e não vai demorar. Então, o tópico 2.2, o nascimento do rei, você que está chegando agora, nosso estudo hoje
É a primeira lição de 13 lições, tá? Vamos trabalhar os 4 evangelhos. E a primeira lição é do evangelho de Mateus, o evangelho do rei, né? Mateus traz um evangelho do rei, né? Então, tópico 2.1, o cumprimento da promessa, acabamos de ver e de ler, né? Então, Mateus vem provar que seus escritos estavam em consonância, em concordância com as profecias, com as promessas feitas pelos profetas que vieram antes do Senhor, lá no Velho Testamento. E o público-alvo de Mateus precisava de fazer esse link para que eles entendessem. 2.2. A primeira perseguição. Apenas Mateus descreve a visita dos magos do Oriente que foram honrar e adorar o rei dos judeus. Mateus 2:2. Oferecendo-lhe ouro, destacando a sua realeza, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. O alarme de Herodes teve origem no fato de o nascimento de Jesus introduzir um rival político em suas expectativas de governo. Ao menos assim pensava o soberano de Jerusalém. Então, Herodes era o soberano ali em Jerusalém. Era o rei, era o governante. E ele se sentiu ameaçado. Por quê? Porque dizia-se que tinha nascido um novo rei. Então ele pensou, nasceu um novo rei, ele vai crescer. Na hora que ele crescer, vai tomar meu lugar, o meu trono. Eu não posso permitir isso. Então começou a perseguição. Lembra da promessa que eu li, que está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 23? Que Mateus falou em Ramá, deixa eu ver aqui. Capítulo 2, versículo 23. Deixa eu ver aqui. Eu já li, mas eu leio novamente. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Acabei de ler a referência, irmãos. Eu me perdi. Não é o 23, não. É o 17, tá? Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Então eu contei que, bem resumidamente, o que aconteceu naquele momento, naquela época. Aconteceu o quê? Esse Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Olha que perseguição. Olha que perseguição. Por quê? Porque ele se sentiu ameaçado, né, de perder o seu trono no futuro. Em outras palavras, significa dizer que a primeira perseguição que Jesus sofreu deu-se em razão de ele ser um rei. A primeira perseguição que ele sofreu foi em razão dele ser rei, né? Como ele foi dito como rei, e de fato Herodes se sentiu ameaçado de perder o seu trono. Então ele mandou matar as crianças. Mas o Senhor livrou Jesus. Tópico 3. O rei é anunciado. Os reis da terra tinham arautos que anunciavam sua chegada às províncias do reino. De igual modo, como predisse Malaquias 3:1, o rei messiânico teria um arauto, um precursor, que anunciaria e autenticaria seu advento entre os homens. Esse homem foi João Batista. Interessante, todo rei, quando ele nascia, tinha um precursor que vinha anunciando, olha, nasceu um rei nasceu. E quem foi esse precursor que foi prometido desde dos profetas? Aqui faz a referência de Malaquias 3:1, que Jesus teria um precursor para anunciar a sua chegada. A chegada de quem? A chegada de um rei. Todo rei tinha que ter um precursor. E quem foi o precursor de Jesus para dizer que Jesus tinha nascido? João Batista. João Batista veio pregando no deserto dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino celestial, o reino de Deus. Mas todo reino tem que ter um rei. Quem é o rei desse reino? Jesus Cristo. Ele é o rei. Ele veio implantar esse reinado, né? Então é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Então João Batista, como arauto, anunciava essa mensagem, enfatizando que o rei eterno
implantaria seu reinado celestial entre os homens. Louvado seja Deus, né? Então, esse foi o precursor. Então, lembre-se que essa lição de hoje é para tratar de Jesus como o rei. Então, a gente está aqui trabalhando toda a construção, né? Como Mateus veio para mostrar para todo mundo que ele é o rei. Então, ele não poderia deixar de fora, na sua narrativa, o precursor, porque todo rei tinha que ter seu precursor. E o precursor de Jesus, para anunciar o seu reinado, foi João Batista. E que interessante, né, meu irmão? Deus preparou tudo isso. Deus revelou tudo isso. O rei viria nascer, né? E ele nasceu. Agora vamos falar do manifesto do rei, porque todo rei tem que ter um manifesto. O que é um manifesto? Vamos lá. Entende-se por manifesto uma declaração pública, tá? De princípios e intenções. Isso está muito ligado com as questões de leis, né? De direito, né? Como eu sou formado. Que tem por objetivo alertar sobre um problema ou fazer uma denúncia, tá? Certamente esta é a melhor definição para a mensagem de João Batista. Então, João Batista veio alertar as pessoas de quê? E qual é a denúncia que João Batista veio fazer também, né? Então, João Batista veio fazer uma denúncia de que do pecado, do fogo eterno, e alertar a pessoa também de que tinha que se arrepender, que haveria uma colheita chamada salvação, né? E haveria a queima de uma palha, né? Que o fogo nunca apagará. Vamos entender isso. Então, estando às margens do Jordão, do Rio Jordão, quero mandar um abraço aqui para Claudinho, tá? Meu amigo, meu colega aí da cidade de São Gonçalo, Rio Abaixo. Mandar um abraço para Adriana Gomes, que está conosco aí também. Adriana Gomes é de bem longe, né? Ela mora em Pernambuco. Louvado seja Deus. Agora eu me esqueci o nome da cidade. Venturosa. Eu sempre falo aqui o nome da cidade, né? Venturosa, Pernambuco. A minha esposa que soprou pra mim aqui. Eu falei, esqueci na cidade, minha esposa. Venturosa. Não sei se você ouviu aí. Minha esposa tá aqui, me ajudando, minha bênção. Então, estando às margens do Jordão, o batizador declarava, né? Quem que é o batizador? João Batista. Declara o seguinte manifesto: a chegada do rei Jesus. Então, ele veio alertando todo mundo. Gente, Jesus está chegando. Jesus está aí. Ele já chegou. É aquele de quem eu não sou digo nem de amarrar a sandália dos pés. Ele veio declarando, né? A chegada do rei, trazendo consigo o seu reino, cumpria uma dupla função. Mateus 3,12. Ao mesmo tempo que impunha duas indispensáveis condições para aqueles que desejavam ser participantes desse reino. Então ele falava, é chegado o reino dos céus. E ele trazia duas observações muito importantes para quem queria fazer parte desse reino. Ele diz, em Mateus 3,12, ele fala, primeira função que ele tinha, recolher o trigo no celeiro, fazendo uma referência à salvação, né? E a segunda função, queimar a palha com fogo, que nunca se apagará, fazendo a referência à condenação, né? Está em Mateus capítulo 3, versículo 12. Você vê que tudo fecha, né? E a condição? Qual é a condição para entrar no reino? Arrependei-vos e produze frutos dignos de arrependimentos. Mateus 3, versículo 2 e 8. Requisitos indispensáveis para os súditos celestiais desfrutarem da salvação e tornarem-se livres da condenação. Então está aqui as condições para que possamos fazer parte desse reino. Primeira função do reino, recolher o trigo. Segunda função do reino, queimar a palha. Recolher o trigo faz referência da segunda vinda de Jesus, né, para buscar o seu povo, né? Recolher o trigo. Você é o trigo que vai ser recolhido. Queimar a palha com fogo. A segunda função é o fogo eterno, é a condenação. Vai queimar a palha, aquele que não quis virar trigo, não quis se converter. E a condição para fazer parte, arrepender e produzir frutos de arrependimento. Louvado seja Deus. Quarto tópico e último, já estamos caminhando para o final. O quarto tópico ele é bem pequenininho. O triunfo do rei. Todo rei tem que triunfar, meu irmão. E Jesus, o triunfo dele é por excelência.
Não está escrito aqui, mas o triunfo dele por excelência. O rei estabeleceu seu reinado e seu reinado é eterno. Louvado seja Deus. Reinado eterno. Qual rei que reina eternamente? Só tem um, chamado Jesus Cristo de Nazaré. É o rei dos reis. E o seu reinado não é terreno. O reinado dele é celeste. Porém, o seu reinado celestial, ele é implementado na terra. Como? Por meio da igreja. Por meio da igreja. Aqui na terra. Louvado seja Deus. Lembrando que igreja não é a placa. Não é o templo. Feito por mãos de homens. Lembrando que a igreja não é a Batista Shekinah que eles vão levar em Minas Gerais, onde eu sou pastor, presidente, fundador, junto com a minha esposa. Não. Não é a Assembleia de Deus. Não é Quadrangular, Presbiteriana, Deus é Amor, Maranata. Não é. A igreja de Jesus é o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Amém? Então, o triunfo, a missão messiânica do Rei Jesus está explícita em cada página do Evangelho de Mateus. O auge do seu ministério não reside exclusivamente no fato de ele ter vencido o pecado, mas na realidade de nós também podermos vencê-lo por meio do pacto de sangue que Cristo firmou com a humanidade na cruz do Calvário, estabelecendo assim uma nova aliança. Mateus 26, 28, capítulo 26, versículo 28. Então, o triunfo de Jesus é o triunfo sobre o pecado e o mundo. Jesus venceu, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o mundo e deu a condição de nós triunfarmos nele, junto com ele, que ele venceu por nós. Por isso ele faz de mim e de você mais que vencedor sobre a morte, sobre o pecado. Triunfo sobre o reino das trevas. Mateus começa e termina o seu evangelho descrevendo Jesus como rei. No relato da crucificação, o evangelista enfatiza que por sobre a cabeça do Salvador na cruz havia uma placa em que se podia ler em letras gregas, romanas e hebraicas. Isso está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 38. Podia-se ler uma placa em cima de Jesus lá na cruz. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27, 37. Aquelas pessoas ali estavam achando que estavam fazendo de Jesus uma piadinha, uma zombaria. Mas espiritualmente eles estavam falando uma grande verdade. Jesus, este é Jesus o Rei. Este é Jesus o Rei. O Rei dos Reis, é o Filho de Deus. Eles estavam fazendo uma declaração efetiva, fundamentada. Na cruz, o Filho de Deus venceu o reino das trevas para estabelecer entre os homens o reino eterno, ou o seu reino eterno. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 tem essa referência. Em nome de Jesus. Partindo para a conclusão, para a gente terminar. A declaração de Jesus em Mateus 28 e 28 mostra-nos o seu triunfo como Rei universal. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O Rei dos Reis. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E eu falo para você, no céu, na terra e debaixo da terra. Em tudo quanto é lugar, Jesus ele tem todo o poder. 28 e 18. Minha esposa corrigindo aqui. É 28, 18. Amém. É isso mesmo, 28, 18. Né? Os homens chegaram... Desculpa, a expressão no céu e na terra denota um domínio cósmico, mundial, cujos propósitos não podem ser detidos pelo império das trevas. Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Né? Então, essa expressão, todo poder no céu e na terra, significa um poder mundial, um poder celestial, mundial, cósmico, né? Do todo. Né? Os homens chegaram a pensar que Cristo havia morrido e seu reino fracassado. Mas seu triunfo
sobre o túmulo assegura-nos que o rei está vivo e um dia voltará. Jesus é a derradeira e única esperança de Israel e da humanidade. Ele veio como Rei Salvador para voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, esta hoje é a primeira das 13 lições que nós vamos trabalhar. Amém? Então, a nossa lição agora é Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Eu já li que bem no início, né? A primeira lição que acabamos de fazer agora é Mateus, o Evangelho do Rei. A segunda, semana que vem, será Mateus, o Evangelho do Reino. A terceira será Mateus, o Evangelho da Igreja. Depois a quarta será Marcos, o Evangelho do Servo. 5, Marcos, as obras do servo. 6, Marcos, o servo termina sua obra. Depois Lucas, a sétima lição, o Evangelho do Filho do Homem. Depois Lucas, o ministério do Filho do Homem. Lucas, depois 9, a lição 9, Lucas retrata o Filho do Homem escatológico. Depois vai para o 10, que é João, o Evangelho do Filho de Deus. 11, lição 11, João, os sinais do Filho de Deus. Lição 12, João, as declarações do Filho de Deus. E a última lição dessa revista será a 13, a 13ª, João, o Filho de Deus que vence a morte. Então, é só lição maravilhosa, meu irmão. Então, não perca. Você que está chegando agora, entra no YouTube, Pastor Chidre Moreira. Lá estão, salvo me engano, acho que todas as lições da última revista que nós trabalhamos, né? Que foram 13 lições maravilhosíssimas que trataram do Espírito Santo. E agora vamos trabalhar 13 lições que tratarão dos 4 evangelhos. É muito bom, irmão. A gente aprende muito, é muito gostoso. É claro que nenhuma delas vai exaurir assunto nenhum. É só mesmo um pouquinho mais de crescimento, né? De aprendizado da palavra de Deus para o nosso coração. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu essa vitória de estarmos meditando, crescendo um pouco mais na palavra do Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E neste momento eu peço, abençoa o dia de todos que estão ouvindo, que estão participando deste estudo bíblico. Que o Senhor possa abençoar, derramar a tua bênção e a tua vitória. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.